de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar sobre mais dois grupos da Copa do Mundo. E obviamente é a semana especial Copa do Mundo que eu estou fazendo aqui para vocês. E gostaria obviamente que vocês assistissem os outros vídeos, porque meio que um complementa o outro, já que cada vídeo vai analisando dois grupos das seleções, dois grupos que compõem a Copa do Mundo, e nesse caso, o vídeo de hoje a gente vai analisar o grupo I e o grupo J, e já adianto para vocês que vem França e Argentina por aí, tá? São duas seleções muito fortes que realmente vão, obviamente, ser o diferencial, vão ser as diferenças em seus respectivos grupos, e não se pode, obviamente, menosprezar essas seleções, porque cada uma delas consta ou tem uns jogadores incríveis. De início eu vou já comentar um pouco sobre a França, e cara, a França, meu Deus do céu, quando eu comecei a montar os principais jogadores, eu fiquei assim realmente impressionado, e também a Argentina. Então eu acho que desses dois grupos vão sair, obviamente, os campeões do mundo mais uma vez, tendo que ser decidido entre França e Argentina. Mas para não ficar aqui só falando e não demonstrando nada para vocês, gostaria de pedir que vocês deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Grupo I, que consta com França, Senegal, repescagem do Mundial 2, que aqui eu não sei se cabe a Itália, e Noruega, se eu não me engano, do Haaland. Então, talvez esse grupo tenha aquela famosa pegadinha, em que você acredita que o grupo seja um pouco mais fraco, mas, de repente, as coisas podem realmente ir, não diria de mal a pior, mas as coisas podem realmente mudar de uma hora para outra. Então, acredito que do grupo, a França seja realmente a seleção mais forte. Senegal, assim, aquela seleção que pode realmente ser surpreendida, mas surpreendeu um pouco nessa fase de grupos. E temos também a Noruega, que é uma seleção assim bem peculiar, que se deve, obviamente, tomar um pouco certo de cuidado, porque não se pode saber o que vem por aí. Mas, tendo o grupo ainda não fechado, a gente não tem a certeza de quem realmente vai ser o primeiro, segundo ou terceiro colocado. Mas a certeza é que dos dois que classificam, obviamente que a França vai estar nessa posição, porque é uma seleção que consta com dois jogadores, assim, fora da curva, realmente, que possam fazer total diferença. Indo, obviamente, para os dois primeiros jogadores, é o Tchouaméni e o Griezmann. Dois jogadores, assim, fora da curva, que fazem total diferença para qualquer seleção, principalmente para a seleção da França. Não à toa são dois jogadores que, cara, em seus respectivos clubes já são os principais e atuam pelos principais clubes do mundo. Tchouaméni, meia atacante que atua pelo Real Madrid, e Griezmann, meia também, que atua pelo Atlético de Madrid. Dois jogadores, assim, que fazem total diferença para qualquer tipo de seleção. Acho que qualquer seleção que eles cabessem seriam diferenciais, e tendo esses dois jogadores jogando juntos na França é o que faz com que a França seja talvez tão forte, tão poderosa e também tão equilibrada, que são jogadores que conseguem trazer um certo equilíbrio de qualidade, de força e também de velocidade. Então, assim, acho que antes mesmo de eu demonstrar os outros dois jogadores, só de ter Tchouaméni e Griezmann, a seleção da França já seria muito forte e muito perigosa. Mas acho que não tem por que não comentar, não tem por que não levantar essa bola, porque os dois outros jogadores são Dembélé e Mbappé. Cara, assim, ter esses dois jogadores atuando junto na mesma seleção é o que faz da França ser uma seleção tão perigosa. Você tem dois jogadores que, assim, tem um faro de gol enorme. Pô, Dembélé, atual melhor jogador do mundo, e Mbappé, que é um jogador que faz com que o impossível aconteça. A gente teve uma noção disso
na última final da Copa do Mundo, em que o Mbappé assim, virou a chave e endemoniou, assim posso dizer, e conseguiu fazer o impossível para cima da Argentina, já que a seleção da França realmente tinha dado uma baixada, mas o jogador entrou no modo maluco e conseguiu quase a Copa do Mundo para a França, enquanto que o Dembélé tem tido boas atuações no PSG e chegou à conquista de ser realmente o melhor jogador do mundo. Então não dá para menosprezar esses dois jogadores que, se conseguirem realmente atuar em conjunto, acho que leva a seleção da França para uma possível final da Copa do Mundo mais uma vez. Então, Dembélé e Mbappé, ambos atacantes, um do PSG, outro do Real Madrid. Isso só demonstra o quão forte é a seleção da França. E mais uma coisa também que eu quero acrescentar sobre o Mbappé: talvez seja um jogador que não esteja atuando muito bem no Real Madrid, mas bem sabemos que na seleção da França ele se sente à vontade, ele se sente em casa. E isso é muito perigoso para um jogador que tem esse tipo de habilidade, esse tipo de capacidade. Então vai ser divertido talvez acompanhar a atuação de Dembélé e Mbappé juntos pela seleção francesa e saber se realmente essa poderosa seleção consegue mais uma vez chegar à final da Copa do Mundo. Chegamos agora ao grupo J, que consta com Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Para mim é o grupo mais fácil da Copa do Mundo, então meio que a Argentina ganhou uma baba aqui, e isso é ruim para as outras seleções, porque tendo uma Argentina podendo atuar da melhor maneira possível em 3 jogos, isso só vai erguer a moral dos argentinos, vai erguer talvez aquela possibilidade de mais uma Copa do Mundo, e tendo a Argentina com esse tipo de vibe, esse tipo de astral para poder chegar na final da Copa do Mundo, é mais uma conquista para os argentinos, que aí o brasileiro chora, a gente não aguenta mais ver esses argentinos ganhando e sendo tão bons, mas levantando assim os melhores jogadores da seleção, eu pude entender o porquê que a Argentina é tão forte e tão perigosa. Realmente é uma safra muito boa. Talvez a última Copa do Lionel Messi, não sei, do nada o cara de repente quer jogar depois mais uma, mas é um jogador que entende essa capacidade física, entende o quão diferencial é o seu estilo de jogo e atua da melhor maneira possível na sua seleção. É isso tudo que a gente esperava do Neymar, mas infelizmente cada jogador é um jogador diferente e não dá pra exigir também que o Neymar seja igual o Messi, porque só existe um Messi, só existe um Cristiano Ronaldo, então não dá muito pra cobrar tudo isso. Mas vamos analisar os melhores jogadores da Argentina, e obviamente que eu tive que trazer todos esses e tive que deixar a gente de fora ainda, porque são muitos jogadores. O primeiro é o Julián Álvares, que é o primeiro jogador da esquerda lá de cima. Depois o Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, que é o goleiro, Enzo Fernandes e o Rodrigo de Paul. São 5 jogadores assim que demonstram o quão equilibrado é a Argentina. Você tem o Julián Álvares, que é um meia, o Lautaro Martínez, que é o atacante barra centroavante, o Emiliano Martínez, goleiro, o Enzo Fernandes, meia também, e também o De Paul, volante. Então são os jogadores que atuam ali por parte do meio de campo, garantindo a defesa e também o ataque, e principalmente um goleiro que, cara, o Emiliano Martínez é especialista em pegar pênaltis, e isso eu já disse aqui por inúmeras vezes, que um goleiro que é especialista em pegar pênaltis faz total diferença numa Copa do Mundo, sendo ele ainda o goleiro titular. Isso melhora ainda mais a situação, porque é um jogador que já vem aquecido do jogo, um jogador que está ligado no jogo, não é um jogador que vai ter que vir do banco para atuar especialmente nessa situação, que é no caso do Brasil, que vai ter o Hugo Souza. Não, Emiliano Martínez é realmente o goleiro titular, é o goleiro que já vai estar atuando e é o goleiro que vai estar com a moral em cima para justamente fazer total diferença. A seleção da Argentina tem todos esses jogadores, tem toda essa diferença assim, e pra gente também entender o porquê que são tão bons esses jogadores, basta olhar para os clubes que respectivamente cada um deles joga. O Julián Álvares joga no Atlético de Madrid, o Lautaro Martínez é centroavante da Inter de Milão, o Emiliano Martínez joga pelo Aston Villa, o Enzo Fernandes joga pelo Chelsea e o Rodrigo de Paul joga pelo Inter de Miami.
junto com talvez o principal jogador da Argentina, aquele que eu tenho certeza que vai mais uma vez demonstrar que pode fazer total diferença num jogo de seleção, e não estou falando nada mais, nada menos que Lionel Messi, meio atacante do Inter de Miami. Messi, acho que nem tem porquê eu ficar falando muito sobre o Messi, porque é um jogador que fora da curva, é um jogador que faz total diferença, cara, é um alienígena, é o que todo mundo diz. Messi é um alienígena e todo mundo sabe disso, mesmo estando numa idade mais avançada, já chegando obviamente na situação, eu não vou dizer nem de aposentar, porque ele já falou que renovou até 2030, mas não sei qual vai ser o formato que o Messi vai utilizar para atuar nesses jogos, já que a MLS não tem assim uma forte concorrência. Mas se isso mantém o jogador na atividade, mantém uma boa física dele, não tem o que falar, cara. O Messi é aquele famoso jogador que, quando as coisas estão indo ruim e ele tem assim um modo de virar a chavinha para poder fazer as coisas virar, a gente viu na final da Copa do Mundo que o Messi fora da curva é algo assim surreal, é algo que não dá para explicar. Então, obviamente que para o grupo da Argentina, o Messi estando bem, atuando bem e conseguindo fazer gols e boas atuações, vai fazer total diferença, e é talvez mais um ano que a Argentina consiga conquistar a Copa do Mundo de 2026. Então essa foi a minha análise sobre os grupos I e J, respectivamente, da Copa do Mundo. Grupo I, que consta, obviamente, com a França, que é uma seleção fora da curva, e no grupo J, a seleção da Argentina. É engraçado pensar que eles estão tão perto, tendo um grupo ao lado do outro, sendo os dois finalistas da Copa do Mundo do ano anterior, né? Quando aconteceu a última Copa do Mundo. E dessa vez conseguiram talvez grupos assim teoricamente fáceis, que façam com que anime os jogadores, ou façam com que a seleção esteja atuando muito bem para chegar muito inteira na fase de mata-mata. Estou realmente esperançoso para assistir os jogos de França e Argentina. Eu acho que vai ficar difícil de assistir todos os jogos, porque pode ser que um jogo encavale no outro e a gente acaba não conseguindo acompanhar todos os jogos. Mas a Copa do Mundo vai ser bem recheada, a Copa do Mundo vai estar com bastante confrontos interessantes, não só na fase de mata-mata, como também na fase de grupos. Mas não tô a fim de perder nenhum deles, eu quero realmente assistir todos. Então, o que você acha, o que você pensa? Gostaria de pedir que você deixe o like, comenta o que você acha, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem o último vídeo da saga fase de grupos da Copa do Mundo. Fiquem por aí que amanhã vai estar um vídeo muito bem recheado. Tamo junto e falou!